A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs. Tô vindo aqui mais uma vez. Primeiramente agradecer a Deus, pela oportunidade de estar aqui, de falar das maravilhas, dos sinais, da boa obra que Ele começou, iniciou nas nossas vidas neste ano de 2023, crendo que Ele é fiel para concluir, que Ele é fiel para terminar. Eu venho aqui compartilhar com vocês um testemunho que eu vivi nesses últimos dias, juntamente com a minha filha Melinda. Nesse momento eu quero pedir que o Espírito Santo de Deus venha tomar primazia, que Ele possa falar conforme Ele quer e que o nome dele venha a ser glorificado. É o que eu peço, que eu diminua, que eu desapareça e que o Senhor apareça. Amém, que o nome do Senhor venha a ser glorificado e que aquele coração que Ele almeja alcançar neste dia ou no dia que você talvez venha ver esse vídeo, você venha a ser tocado e que de alguma forma venha falar com você, porque a palavra do Senhor ela é como uma espada de dois gumes. Primeiro ela corta aqui para depois cortar aí, E eu tô aqui, não tenho vergonha de dizer, no processo de Deus, vivendo experiências com Deus, hoje com meu coração grato, porque eu sei que ainda que eu tenha que sofrer, ainda que eu tenha que chorar, eu quero estar nos caminhos do Senhor e eu quero servir a esse Deus que tudo pode, que entregou seu filho por amor de mim, por amor de nós. E então eu estou aqui, para levar o ID do Senhor, como Ele tem dito, em tempo e fora de tempo, na alegria ou no sofrimento, Tem que ser adoradora, adorar a Deus em espírito e em verdade, verdadeiros adoradores é o que nós precisamos ser. Porque nós entendemos que o Senhor Ele é a nossa única fonte de socorro. E para iniciar esse testemunho que eu quero contar, eu vou estar deixando uma palavra. Essa palavra eu acredito que todos vocês conhecem, mas a palavra do Senhor ela se renova a cada dia, a cada manhã, e assim como a misericórdia dele para conosco. E então eu estou aqui, como eu disse mais uma vez, que o Senhor venha tomar o lugar, venha tomar o espaço e venha fazer como Ele quer, A palavra que eu vou deixar para vocês, ela está no Salmo 121, que diz assim: Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que o teu pé seja abalado. Aquele que te guarda não cochilará. Eis que aquele que guarda Israel não cochilará nem dormirá. O Senhor é o teu guardador. O Senhor é a tua sombra sobre a tua mão direita. O sol não te castigará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te preservará de todo mal. Ele preservará a tua alma. O Senhor preservará a tua ida e a tua vinda, de agora em diante e para sempre. Eu escolhi essa palavra, no Salmo 121, porque nele a gente pode entender, a grandeza dessa palavra. É que a gente tem um bom lugar, pra gente se esconder, pra gente se proteger, melhor dizendo. É uma palavra que nos deixa claro que Deus é a única fonte de socorro que nós temos. Não existe outra saída. Deus é a nossa única fonte de socorro. Por isso que eu escolhi essa palavra direcionada por Deus. Porque através dessa palavra, ele diz aqui no verso 5, o Senhor é o teu guardador. O Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. Ou seja,
que que a gente vai temer o perigo de dia ou da noite, se nós temos um guarda, o guarda de Israel, que não dorme, que não cochila, que nos livra, que nos protege do mal, que nos esconde do sol, que guarda a nossa entrada, que guarda a nossa saída para sempre. É uma palavra que ela fortalece, vou dizer assim. Ela fortalece a nossa esperança de que nós não estamos só. E nós temos um Deus que é conosco em todos os momentos. Ainda que a gente pense que não. A palavra dele nos garante. A presença dele, que é real, porque nós servimos um Deus vivo, nos transmite isso. Nos fortalece ao ponto de entender que nós não estamos só. Que nós temos um Deus que é a nossa fonte de socorro, que é quem nos guarda, que não dorme, que está com as suas mãos estendidas para nos ajudar com a sua destra fiel, para nos levantar quando pensamos que devido aos ventos, que devido às tempestades, nós não conseguiremos mais levantar. E naquele momento que nós pensamos, estou no fundo do poço, o Senhor está dizendo, ei, bebe água, come e te levanta. Porque quem está contigo não dorme. Quem está contigo não entra na peleja para perder, mas sim para ganhar e para te dar vitória. O nome dele ser glorificado através da tua vida, da tua casa, da tua família. Tome posse dessa palavra que eu estou deixando aqui antemão, antes de eu contar esse testemunho, para que o nome do nosso Senhor venha a ser glorificado. Confesso que não é a primeira tentativa que eu estou aqui para fazer esse vídeo, né? Mas eu tô feliz, eu tô alegre, porque eu tenho motivos, eu tenho vários motivos para glorificar o nome do Senhor, pelo simples fato de estar aqui, viva, para glorificar o nome do nosso Deus, que é digno de receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Eu vou iniciar contando, né, referente ao início desse ano de 2023, que para muitas pessoas não foi um ano que iniciou cantando vitórias, ou sorrindo de alegria, ou chorando de alegria, mas com uma tristeza, com um choro de desespero, buscando entender o que é que está acontecendo. Senhor, o que é? Eu vou falar por mim hoje, pela experiência que eu tenho vivido na presença do Senhor, que em alguns momentos eu me mantive ali confusa, sem entender, até o momento que o Senhor falou, ei, tu não me pediu? Agora tu tem que deixar eu trabalhar, agora tu tem que deixar eu agir, tu não precisa entender nada agora, tu só precisa me deixar trabalhar, tu não precisa colocar a tua mão, porque a minha mão vai te conduzir aonde eu quero te fazer chegar. E aí, eu iniciei um ano de 2023 buscando aquilo que vem do alto, ansiando com anseio das coisas do reino de Deus, porque eu não queria mais minha vida da mesma forma, quero minha vida mais do mesmo jeito. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra do Senhor diz que tudo Ele faz novo. Aonde Jesus chega, Ele transforma. Aonde Jesus chega, nada fica mais do mesmo jeito. Ainda que não seja conforme a gente quer, mas conforme Ele quer, conforme Ele preparou, conforme Ele designou para nós. Eu falo hoje assim com vocês, não é por mim, eu tenho certeza que até eu aqui estou me desconhecendo, porque eu sei que é o Espírito Santo de Deus, é o trabalhar do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida, para que eu viesse aqui hoje contar para vocês, para edificar a sua fé, porque a palavra dele trabalhou aqui dentro de mim. E antes de eu sentar aqui nessa cadeira, eu precisei ser moldada. Ainda estou no processo de lapidação, de ser moldada. Então, o ano de 2023 começou assim. Houve um propósito na igreja de 12 dias e eu iniciei pedindo as coisas do reino dos céus.
Muitos, por vezes, não entenderam, se questionaram, me julgaram, criticaram. Mas eu louvo a Deus e agradeço pelas críticas. Porque a palavra do Senhor diz que Ele conhece o profundo e o escondido. Ele esquadrinha o nosso coração. Ele sabe os nossos pensamentos. E ainda que A, B, C tentem ditar aquilo que você está vivendo, tentando acusar, difamar, caluniar, perdendo o temor perante aquele que está nos moldando, que está nos lapidando, precisarão sentar para ver o agir de Deus nas nossas vidas. Quando nós nos colocamos na posição e quando nós sabemos o Deus, nós nos permitimos, na verdade, deixar o medo de lado e viver o que Deus tem preparado pra gente. A gente começa a ver o agir de Deus e entender, porque Deus ele vai passando a nos dar discernimento, entendimento do que nós estamos vivendo. Porque ou nós confiamos ou nós não confiamos. Nós não podemos servir a dois deuses, né? Ou nós servimos o Deus da verdade ou nós servimos o Deus da mentira. Que nós venhamos servir aquele que é o caminho, a verdade e a vida, que é luz neste mundo e não trevas. A dor causa sofrimento, mas para Deus ela gera um crescimento dentro de nós. Nenhum sofrimento, nenhuma dor é desperdiçado nas mãos do Senhor. Ele usa para tratar, para lapidar, para nos moldar do jeito que Ele quer. Ele faz como Ele quer, não como o homem quer. Ele faz como Ele quer. Porque antes mesmo de nós acharmos que nós escolhemos Deus, Ele é que nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Ele nos formou e nos gerou lá. Então Ele nos conhece. Antes mesmo que existisse tudo, Ele já nos conhecia. Ele já sabia. Ele já preparou um futuro para nós. E então, meus irmãos, eu estou deixando o Espírito Santo de Deus me levar nesse momento. Porque eu quero viver o que Deus tem para mim. Eu quero viver o que Deus preparou para eu viver. Sem receio, sem medo. Sabe, do passado. Sabe por quê? O passado já está lá para trás. E quem é que se levanta para nos acusar se referente ao nosso passado? O inimigo de nossas almas. Sabe por quê? Porque ele já sabe que ele não tem vez de nada. Entendeu? Ele sabe qual o destino dele já. Entendeu? E nós não. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus sobre nossas vidas. Não é porque nós não merecemos, não. É pela graça de Deus, pela misericórdia dele. E então, meu irmão, no 4º dia de campanha, no 3º dia, eu vou dizer, quando eu saí da igreja, às 15 horas, que terminavam por volta de 16h30, 17h30, não tinha hora assim, às vezes, certo? Às vezes era 1 hora, mas outras vezes não. Durante esses 12 dias, Deus começou a trabalhar dentro daquilo que eu apresentei no meu propósito. Quando eu saí no 3º dia da igreja, Deus me deu uma visão, um vaso, e eu vi as mãos dele trabalhando naquele vaso. O vaso estava prontinho, só que Deus estava moldando ele. E eu falei, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Me questionei, o que é isso? E somente agora eu pude entender. O meu Deus estava trabalhando nesse vaso. Ele estava moldando, ele estava ajustando o que precisa ser ajustado, ainda está. Ajustando o que precisa ser ajustado. Quando foi no 4º dia, eu comecei a viver o trabalhar de Deus. Deus começou a tirar pessoas da minha vida. Deus começou a colocar as coisas que estavam em oculto, as claras. Doeu. Teve dias que eu pensava que eu não ia levantar da cama. Teve dias que eu pensava que eu não ia suportar, que eu não queria aceitar aquilo que eu estava vivendo. Aí foi quando Deus disse, ei, peraí, tu não pediu de mim para eu fazer? Como é que agora tu tá querendo parar? Como é que agora tu tá dizendo que tu não vai suportar? O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza.
te posiciona, te levanta, porque eu estou trabalhando e eu recuando. E eu querendo recuar, não aceitando. E mesmo assim me arrastando, sem forças, com a força que veio do alto, porque hoje eu sei que a força que vem do alto. Nós somos frágeis. Aquilo que a gente acha que é a gente mesmo não é. É o nosso Deus nos guiando, nos direcionando. E foram se passando. Quando terminou o propósito, novamente, o efeito tá dando um tiltzinho aqui, mas amém, glória a Deus, aleluia, né? Quando eu terminei meu propósito, o trabalhar de Deus continuou. E tudo aquilo que estava escondido, Deus começou a trazer para a luz. Que fique bem claro, meu irmão, experiência própria, de mim que não sou nada. Tudo que está em oculto, diz a palavra do Senhor, será revelado. Não tem nada que você faça escondido do seu irmão, da sua irmã, seja de quem for. Você acha que ninguém tá vendo, ninguém tá sabendo. A palavra já não diz. O guarda de Israel não dorme. O guarda de Israel não cochila. Ele está nos guardando, Ele está nos direcionando, Ele está nos protegendo, a palavra dele diz que Ele envia anjos em nosso favor. E assim eu fui vivendo, dia após dia. Deus foi permitindo se fechar portas. Eu fui sendo trabalhada na minha vida financeira, fui sendo trabalhada na minha vida sentimental, na minha vida secular, na minha vida espiritual, na minha vida ministerial, para ver até onde que eu ia suportar. Até onde era que eu ia, aleluia, até onde eu ia aguentar aquela situação. E então, passaram-se o mês de janeiro, Deus deu vitória, Deus disse, eu vou levantar, eu sou o teu juiz e eu sou o teu advogado. E Deus me disse na campanha. Quando terminou a campanha, as coisas começaram a acontecer, como eu estou dizendo para vocês. Quando chegou no mês de fevereiro, o Senhor falou, estás tu preparada para o que eu vou começar a fazer? E eu fui ousada, eu falei, eu estou, Senhor. Eu estou. E Deus começou a trabalhar mais ainda. E foi quando Deus me levou novamente para dentro de um lugar, que foi um hospital. Deus provou mais uma vez a minha fé referente à vida da minha filha. E eu digo para você, mãe, e eu digo para você, pai. Antes de ser nosso, os nossos filhos são de Deus. Antes eles estarem na mão do Senhor do que nós tomarmos para si como um Deus. Fazer dos nossos filhos Deus pra gente. Colocar eles em primeiro lugar em tudo. Onde quem deve estar em primeiro lugar na nossa vida é Deus. No dia 20 de fevereiro, a Melinda passou mal. Melinda começou a sentir uma dor. Levei ela para o hospital. Sempre uma mãe atenta, sempre uma mãe ali, coruja mesmo. Não deixe de cuidar do seu filho. Aproveite cada momento com seus filhos. Cuidem, dê banho. Dê comida na boquinha do seu filho mesmo. Carregue quando ele pedir colo. Cuide dele, zele por essa herança que o Senhor entregou nas suas mãos. E eu faço. E não permita que ninguém venha interferir na criação que você está dando para os seus filhos. Onde você está vendo o resultado. Certo? E aí, a Melinda passou mal. Levei ela para o hospital, foi examinada, dá esse remédio. Segui a orientação dos médicos. Comprei o remédio para minha filha. Dei, quando foi na segunda, no dia 21 de fevereiro, a Melinda continuou passando mal. Febres de 40,5. Frio, febre muito alta. Naquele momento eu senti um desespero muito grande. Poxa, esse negócio aqui não... Só tá meio que... Saiu o filtro, né, gente? Mas amém, glória a Deus.
é de menos, né? Cadê Jesus? Deixa isso. E aí eu levei ela, né, pra Samuel novamente. Mas antes de eu levar ela pra Samuel, eu entrei num certo desespero, porque eu não sabia o que fazer. A Melinda nunca tinha tido uma febre de 40,5. 40, nunca. Eu tentei contato com pessoas próximas, consegui um auxílio de uma enfermeira, para honra e glória do Senhor Jesus, e que eu louvo a Deus pela vida dela, né? Eu não recordo o nome dela, mas eu louvo a Deus pela vida dela e agradeço pela instrução a qual ela me deu. Eu corri com a Melinda, botei ela debaixo do chuveiro, deixei ela lá, ela gritava mesmo, de dor. E naquele momento eu vi que o negócio era sério. Falei, tem alguma coisa errada. E foi quando ela começou a dizer. A gente veio pra orar, tinha umas irmãs aqui em casa, do ministério a qual eu congrego, Ministério Nova Vida, e de um grupo de oração, né, da Jeová Chamar, que eu louvo a Deus também pela vida de cada uma, do meu ministério, do ministério onde eu congrego, amigos de fora também, Joás, que esteve intercedendo, meus pastores, irmãos em Cristo da igreja, as meninas da Jeová Chamar. Eu louvo a Deus por cada uma delas e pela família também delas que estiveram ali intercedendo, pelos meus familiares, pelos meus pais, minhas irmãs, minha família que esteve ali intercedendo pela vida da minha filha, amigos também. E a gente queria orar e ela falou assim: mãe, eu não quero orar, eu quero ir pro hospital. E naquele momento eu entendi mais ainda que eu precisava correr com a minha filha. E eu corri pro hospital. E ela gritava de dor, gritava de dor, gritava de dor. E aí eu retornei pro hospital com ela, né? Chegando lá, fizeram uma tomografia, porque apertava, ela gritava. Fizeram uma tomografia. De imediato entraram em contato com o cirurgião, o Dr. Paulo. Eu louvo a Deus pela vida dele também. Eu sei que Deus usou as mãos dele, usou a vida dele naquele momento, com toda a equipe dele, para dar a assistência que a minha filha precisava naquele momento. E aí a tomografia deu o resultado que a Melinda estava com uma apêndice aguda. Eu estou sendo bem detalhista porque, não sei, Deus está me fazendo seguir esse roteiro e eu vou seguir esse roteiro. Porque quem toma a primazia aqui, quem está no controle é o Senhor. E seguido, o Dr. Paulo internou a Melinda subiu para o centro cirúrgico na terça-feira do dia 22 de fevereiro. O Dr. Paulo foi muito cuidadoso, carregou a Melinda, ele viu ali na minha situação, né? Ele carregou a Melinda, cuidou, deu atenção total para Melinda e viu que ele foi bem claro comigo, falou: mãe, já tem pus aí, porque ela não conseguia mais andar, minha filha. E todos nós, se nós formos pesquisarmos históricos de algumas pessoas que já passaram por situação, nós sabemos que o apêndice, quando ela estoura, as chances de sobrevivência são raras, né? E ali a Melinda subiu pro centro cirúrgico. Ela entrou 10 horas e 12 minutos. Passaram-se as horas naquele dia. Deu meio-dia e eu senti aquele aperto no meu coração. Antes eu dobrei meu joelho lá, na espera, né, do centro cirúrgico. Comecei a orar, a clamar a Deus. E algo dentro de mim me dizia que antes de ela ser minha, ela era do Senhor. Que eu tinha que ter essa certeza dentro de mim. Que antes de mim ela era do Senhor. Que seria conforme a vontade dele. O que eu não queria era ver minha filha sofrendo de dor. E que eu sabia que se Deus fizesse, ele era Deus. E que se ele não fizesse, ele ia continuar sendo Deus. Hoje eu tô falando assim pra vocês. Mas no dia foi muito forte.
que nós somos mãe, nós somos pai, e nós sabemos que é um pedaço da gente, né? É um pedaço, é um ser que a gente aprende, é um ser que nós temos um amor que a cada dia aumenta, né? E que nós temos prazer de cuidar, de amar, de ensinar, de corrigir quando precisa, mas que nós damos nossa vida para os nossos filhos. E naquele momento eu percebi que tinha algo errado, porque estava demorando. E ele disse para mim que era uma cirurgia que era rápida. E aí quando deu meio-dia e alguma coisa, ele saiu do centro cirúrgico. E ele disse: mãe, ela estava cheia de pus. Daqui pra cá, o abdômen dela todo cheio de pus. Eu lavei bem ela, lavei bem por dentro dela, pra tirar tudo aquilo que eu pude fazer pra tirar os pus. Mas deu tudo certo. Amanhã de manhã eu vou voltar pra gente conversar melhor. Falei, tudo bem. Isso ele foi embora. O restante da equipe ficou, né? Pra terminar, eu acredito, os procedimentos. E nisso deu 2 horas e nada. Falei, tem alguma coisa errada. E meu coração apertando. Mas eu falei, Senhor, eu confio. Senhor, eu entrego. Senhor, conforte meu coração. Esteja comigo e me ajuda. Porque sozinha eu sei que eu não vou conseguir. Mas se o Senhor estiver comigo, eu vou conseguir. E eu continuo dizendo, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor vai continuar sendo Deus. E eu comecei a mandar mensagem para minha família, para os meus amigos, pastores, irmãos em Cristo, pedindo a intercessão, né? A oração. E passando informações do que estava acontecendo, né? Porque eu sempre fui assim, eu sempre passei por dores, passei por situações, eu sempre fiquei para mim. Não sou de falar. Quem me conhece de verdade sabe. Mas existem momentos na nossa vida que a gente tem que falar, né? É necessário nós abrirmos nossa boca e nós falarmos. E quando deu 14h20, eles trouxeram a Melinda para ficar em observação. Foi quando ele foi me explicar que a Melinda teve um broncoespasmo, onde as secreções grudaram no tubo, onde ela precisou ser entubada. Ela não estava conseguindo respirar sem um aparelho. A respiração dela estava oscilando. Eles tiveram que entrar naquele trabalho, né? Para trazer, para tentar manter ali a respiração e tudo. E foi que eles tiveram um trabalho. Mas deu tudo certo, né? E aí a Melinda ficou ali naquela observação. Fiquei lá do ladinho dela. O oxigênio dela reduzia 75, 84, 85, descia de novo, subia de novo e ficou naquela. E aí foi oscilando, fui orando, eu acredito com as intercessões também. E o Senhor, que é em primeiro lugar, estava ali operando o milagre dele, foi restabelecendo a respiração da Melinda, soprando o fôlego de vida sobre a vida da Melinda. E aí ela acordou, né, da anestesia geral. E aí fomos pro apartamento, né? E ela de enfermaria. E aí ela foi se recuperando. Depois do segundo dia depois do primeiro dia mesmo, ela começou a andar. Aí o doutor chegou comigo e falou: olha, mãe, sua filha é muito forte, viu? Não era pra ela estar aqui, não. Não era pra ela estar. Ainda hoje, na consulta que eu fui tirar o ponto, depois de quase um mês, ele falou: essa daqui passou no fogo, viu? Melinda, mas parabéns, e elogiou, né? Ela. E retirou o ponto. E liberou ela, né, pra voltar pra escola e tudo. E assim, eu pulei até uma parte, né? Porque nesse processo que ela ficou lá, quando chegou no 7º dia, a barriga da Melinda começou a inchar novamente. Um pus começou a ser, uma coleção começou a ficar na parede do abdômen da Melinda.
ela teve que subir novamente pro centro cirúrgico. Teve que drenar aquele pus. Depois que ela drenou, depois de um dia, o doutor resolveu nos dar alta, né? Pra que não viesse ficar lá. Eu tava tomando o remédio direitinho, já tava comendo, já podia vir pra casa. Pra evitar certas situações. Quando passou 7 dias novamente que pegamos alta, a Melinda começou a ficar com a barriga dela em volta da cirurgia. Você via a pigmentação da pele dela pela cor natural, com que estava com a coleção de 6,2,5 de pus. E sábado passado, agora, a Melinda subiria novamente para o centro cirúrgico. E ela mesmo, quando eu disse para ela, minha filha, novamente você vai precisar fazer. Mas eu creio que Deus, ele pode tirar. Ele pode secar isso. Ele pode secar. E você não precisar. Ela disse, não, mamãe, eu não quero ir para aquele lugar. Não, mamãe, eu não quero, mamãe. Sabe qual foi a atitude da Melinda? A Melinda pegou um óleo ungido, que ela ama tomar óleo ungido. Eu não posso deixar, meus óleos ungidos que eu tenho, eu não posso deixar perto dela, que ela toma tudo. Tá? Ela deixa sequinho lá meus vidrinhos de óleo ungido, pra honra e glória do Senhor Jesus. Ela pegou meu óleo ungido, meu pai tava aqui nesse dia, ele não me deixa mentir. Ele sentou, ela pegou, ela colocou óleo ungido na comida dele e colocou os 3 últimas gotinhas que tinha, ela colocou num copo com água. E da forma que eu faço, ela fez. Ela disse, mamãe, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, eu vou tomar até aqui e você toma até aqui, tá bom, mamãe? E aí eu vou ficar curada, vai tirar esses pontos, eu já vou andar de bicicleta e eu não vou voltar para aquele lugar. Tá bom, mamãe? Tá bom, minha filha. Irmãos, passaram-se 3 dias. A barriga da Melinda, que eu vou até anexar aqui, pra vocês verem, a barriga da Melinda como estava. Não vou botar nem a foto que ela... Ou vou botar aqui pra vocês verem bem rápido. A foto dela no hospital, certo? Eu vou colocar aqui. Esse daqui foi num dia que ela tava com muita dor, que a gente chegou no hospital. Que ela tava com muita dor mesmo. E no dia que ela precisou subir pra cirurgia, que eu tava com muita dor, minha filha. Estava no remédio, ela gritava, ela não conseguia mais andar. Aí eu vou colocar uma outra foto aqui pra vocês. A foto dela depois que ela saiu do centro cirúrgico. Pra vocês entenderem o milagre de Deus. Aqui ela tinha acabado de sair do centro cirúrgico. Aqui a respiração dela tava oscilando. Aí tava em 88. Tava bem melhor, né? Tava oscilando ela. Ela tava aqui sedada ainda. Os olhinhos dela estavam bem... ainda meio roxinho. Aí vem aqui também... quando a barriguinha dela, após 7 dias, a lateral da barriguinha dela começou a inchar, formando novamente uma coleção, né, de pus, onde ela precisou ir subir novamente para o centro cirúrgico. E ela tá bem aqui, a barriguinha dela, não sei se vocês vão perceber, aqui foi... bem aqui essa imagem, eu vou selecionar. Bem aqui na parte direita, aí o próximo onde tá essa coisa. Essa era a cirurgia, ó, a cirurgia dela tava bem sequinha. Aí aqui do lado estava aparecendo a coleção, tá um pouquinho até roxo. Vocês vão conseguir ver aí na imagem. Aí, para que vocês venham entender tudo direitinho. E saber que o nosso Deus não mudou. Que
que Ele continua sendo o mesmo. Que ainda que o inimigo tente decretar o teu fim, decretar o fim dos teus filhos, ele não pode rasgar os decretos que Deus tem para vossas vidas, né? E aí ela começou a ter febre nesse dia, chorar de dor. Aqui foi encaminhada novamente para fazer a tomografia e foi constatado que tinha pus novamente. Aí ela precisou drenar, né? E aí foi quando, depois disso, no outro dia, nós pegamos alta, pra honra e glória do Senhor Jesus. Dei o remédio dela tudo direitinho, no horário. Fiz uma tabelinha, tudo certinho. E aí foi quando, novamente, em casa, vou botar aqui uma parte, começou a dar, e você vai perceber a pigmentação da pele dela com a que tava com pus já em volta da cirurgia, e que ela ia retornar novamente. Aqui, ó. Você consegue ver como estava a barriga dela bem inchadinha. Tava formando todinha, assim, tava igual uma pochete a barriga dela, com uma coleção novamente de pus, né? E foi quando a fé dela e a nossa fé, foi a fé daqueles que estavam à nossa volta, intercedendo pela vida da minha filha, e a mão do Senhor sobre a vida da Melinda, operou um milagre. E isso daqui, irmãos, secou. Tudinho secou. Após ela tomar esse óleo ungido, né? E eu vou mostrar agora uma fotinha dela, já bem sorrindo, né? Pra honra e glória do Senhor Jesus. Fazendo as tarefinhas dela, que ela gosta muito. Ela quer andar de bicicleta, está com muita vontade de andar de bicicleta, mas ela não pode ainda andar de bicicleta. Ela gosta muito, mas ela ainda não pode. Só daqui a mais um mês, o doutor falou. Ela já vai voltar pra escola, tudo direitinho. Ela perdeu bastante peso, a Melinda, mas tá recuperando, ela já voltou a comer bem. E aqui é uma fotinha dela, como ela tá agora, né? Vou colocar aqui pra vocês. Uma dela fazendo uma caretinha aqui. Ela adora gravar. Ela adora fazer vídeo. A Melinda. Adora louvar. Adora estudar. Aqui, eu vou botar essa pra vocês. Ela tá assim já, minha filha. Pra honra e glória do Senhor Jesus, né? Então, irmãos, eu trago esse testemunho aqui pra vocês, né, desse livramento que Deus deu pra minha filha. Que eu quero dizer aqui pra você, mãe, pra você, pai, pra você, filha, pra você, irmão, pra você que tem algum parente, pra você que tem alguém que está com alguma enfermidade. Com a experiência que eu vivi, para que o nome do Senhor Jesus fosse glorificado, eu elevei os meus olhos para o monte, porque eu entendo, irmãos, a palavra do Senhor, na verdade, me fez entender que a minha única fonte de socorro é Deus. A minha e a sua única fonte de socorro é Deus. Não esqueça isso. A nossa única fonte de socorro é Deus. Não existe outro além dele. Não existe outro além dele. Somente ele tem a palavra de vida e de morte para nossa vida. Amém? Somente ele tem um decreto. Somente ele dá a última palavra. Não aceite, não receba, não tome para si aquilo que o homem decreta, a não ser Deus. A palavra dele nos garante em Provérbios 16:1, que a última palavra vem da boca do Senhor. Ela não vem do homem. Amém, irmão? Então eu quero deixar esse testemunho aqui pra você. Eu quero chorar, mas de alegria, por saber que existe um Deus no céu, que vive, que reina,
que zela por nós. E nós não devemos temer. Nós não devemos ter vergonha. Nós não devemos deixar que o medo venha anular em nós a esperança de que nós temos um Deus que pode todas as coisas, que não há impossível para Ele. Pode pesquisar. Eu digo assim, pesquise. Aí, se você quiser. E olha o que Deus fez. O nosso Deus não mudou, irmão. O nosso Deus continua o mesmo. Sabe o que Ele quer de mim e de você? Que nós venhamos nos posicionar. Que nós venhamos nos colocar na brecha. Sabe por que não adianta a gente orar, a gente jejuar, a gente ler a palavra, se a gente não se esvazia para a gente receber um novo de Deus? E lembrando do que nós pedimos a Ele em oração. E quando Ele começa a trabalhar, de nós querermos retroceder, de nós querermos parar, porque tá doendo, porque a gente acha que não vai suportar. Ei! Aquele que nos sustenta com a sua destra fiel nos garante que Ele não vai nos abandonar. Aquele que nos sustenta com a sua destra fiel nos garante que Ele vai atravessar conosco. Uns devagar, outros mais rápidos, mas cada um conforme o processo que Deus tem com cada um. Mas eu vim aqui dizer para você, não deixe de crer que Ele opera, que Ele faz maravilhas, que Ele opera sinais e maravilhas nos céus e na terra, porque Ele é Deus. Ele é Deus e Ele é fiel para concluir a obra que Ele iniciou nas nossas vidas. Creia nisso, tome posse, receba a cura, receba a provisão da parte do Senhor na tua vida espiritual, no teu ser. Não aceite viver lançado sobre a lama. Não aceite as palavras negativas de pessoas que vêm para te deixar no chão. Lembre que aquele que te chamou, lembre que aquele que te escolheu, não foi tu que escolheu ele, foi ele que te escolheu para viver o que tu tá vivendo. Sabe por quê? Porque ele quer trabalhar na tua vida. Ele quer que pessoas sejam alcançadas através da tua vida, através do processo que tu tá passando hoje, assim como eu. Pessoas sejam alcançadas e o nome dele seja glorificado. Porque se não fosse Deus na nossa vida, irmãos, nós não estaríamos aqui. Quantas pessoas se foram? O morto, ele pode louvar a Deus? O morto pode clamar a Deus? Não. Então aproveite a oportunidade que Deus está te dando de se colocar na posição de glorificar o nome do Senhor e testemunhar, seja pequeno, seja grande, e testemunhar as maravilhas que Deus faz diariamente. Eu tive um grande problema para eu viver um grande milagre de Deus sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a vida da minha filha, que é um milagre, é um grande milagre de Deus. E não desista de perseverar pela sua casa. Continue perseverando pela tua casa. Porque Deus entregou essa responsabilidade, foi na minha e nas tuas mãos. De cuidar, de zelar, de ensinar os nossos filhos no caminho a qual o Senhor designou para eles. Que é o caminho da salvação. Então eu vim aqui trazer esse testemunho para você dessa forma. Porque Deus sabe como Ele faz. E Deus sabe como Ele age e como Ele fala. Com quem Ele quer falar. E eu tô aqui com meu coração aberto para fazer aquilo que Deus me ordenou. Em obediência. Porque eu não sou nada. Eu não mando na minha vida. Quem manda na minha vida e na tua vida é Deus. Ele é que manda na nossa vida. E eu tô aqui testemunhando para você que o nosso Deus vive, que Ele reina, que Ele não mudou, e que assim como Ele fez na minha vida, na vida da minha filha,
Ele pode fazer na tua vida. Basta que você leve os seus olhos para os montes. Basta que você adore, que você clame, que você busque. Que você abra seu coração para que Ele venha operar aquilo que Ele quer. Não é o que tu quer, mas aquilo que Ele quer. Amém, meu irmão? E eu profetizo que assim como Deus operou na vida da minha filha, você que estiver vendo esse vídeo, que porventura estiver no leito, eu profetizo aquilo que eu tenho no nome de Jesus Cristo, que você venha a ser curado, que você venha a ser liberto, que você venha a ser restaurado, que você venha a receber a presença de Deus sobre a tua vida, a presença que transforma, a presença que liberta, a presença que refaz, que muda a história, que transforma, para que o nome dele venha a ser glorificado. Receba a cura, receba a paz de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. E que o nome do Senhor seja glorificado, que você venha testemunhar, que você não venha contar o testemunho do seu irmão, mas que você também venha testemunhar aquilo que Deus tem para operar, aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Ainda este mês, ainda neste mês, porque o nosso Deus, ele é um Deus de já. Ele não é um Deus que vai passar, não. O nosso Deus, ele é um Deus de já. Através da palavra que ele liberar de bênção sobre a tua vida, ele pode mudar todo o cenário. Ele pode mudar todo o roteiro. Ele faz como ele quer, porque ele é soberano, ele é tremendo, ele é poderoso. Agindo ele, irmão, na nossa vida, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Se coloque na posição, se coloque na direção e deixe Deus trabalhar na sua vida. Eu compartilho hoje desse testemunho para que você venha a ser edificado, para que você venha glorificar o nome do Senhor, que ainda que eu venha falar palavras e palavras, nunca conseguirei expressar a minha gratidão de hoje eu estar com a minha filha nos meus braços, de eu estar com a minha filha, que antes de ser minha, é dele, aqui, para testemunhar, para glorificar o nome do Senhor. Não impeça que as crianças venham ao reino, né? O Senhor nos diz. Ensine o seu filho ao caminho que deve andar. Porque quando ele vier a crescer, ele não venha se desviar. Ensine ele que ele deve adorar o Senhor, que ele deve usar dos seus dias para orar, para glorificar ao Senhor. E tenha certeza que você vai sentir muito orgulho quando você vê que você é um espelho para o seu filho. Você vai sentir orgulho e vai entender que valeu a pena. Porque aquilo que você acha que ninguém está te vendo, Deus está te vendo. E como testificação, ele usa uma criança para fazer as coisas que tu faz perante o Senhor e te lembrar que existe esperança, que tem fé, que tenha fé. Não importa o tamanho que ela seja, mas tenha fé. De que assim como Deus fez na minha vida e na vida da Melinda, ele pode fazer na tua. Amém? Quero deixar esse testemunho. Foi assim que Deus me fez contar. Foi assim que Deus me fez testemunhar. Crendo que o nome dele vai ser glorificado. E eu creio que assim como eu vivi um lindo testemunho, como ela viveu um lindo testemunho, você também vai viver um lindo testemunho para que o nome do Senhor venha ser glorificado através da sua vida e desse grande milagre que Deus há de operar sobre vossas vidas. E eu quero aqui agradecer ao Ministério Nova Vida, às irmãs do ciclo de oração, da oração a qual eu participo, da Jeová Chamar, do Joás Gadelha, meu grande amigo e também intercessor, aos meus pais, minhas irmãs, meus sobrinhos, e em primeiro lugar Deus, porque se não fosse ele, não existiria nada.
Ninguém ia poder fazer nada. Então, quero agradecer em primeiro lugar a Deus, na verdade. Corrigindo, né? Primeiro a Deus. E agradecer cada uma pessoa. Todos que tiraram um tempo para interceder, para clamar, para orar por nós. Não foi fácil, mas até aqui o Senhor nos sustentou. Não foi fácil, mas até aqui vale a pena entender que Ele não solta a nossa mão. E que Ele é conosco. Que a boa obra que Ele iniciou na nossa vida, Ele é fiel para terminar, para concluir, né? E me coloca à disposição. Se você precisar de um pedido de oração, se você precisar de uma palavra, pode enviar sua mensagem, deixar seu pedido nos comentários desse vídeo e fazer conforme sentir no coração. Eu estou aqui apenas para servir, para obedecer e para glorificar o nome do nosso Deus, uma menor da casa, porque grande e poderoso é o nosso Deus. Quem brilha é Ele. Ele é quem brilha. E eu estou aqui porque eu reconheço que eu sou totalmente dependente dele. Que eu preciso estar à disposição, que eu preciso estar na dispensação, conforme Ele deseja, conforme agrada a Ele. Levando o ID em tempo e fora de tempo. Então é isso, meu irmão. Fique na paz do Senhor Jesus. E esse é o testemunho. Espero que você venha entender, que você venha ser alcançado, que através desse testemunho a esperança possa ser reacendida ao seu coração, de que o nosso Deus vive e Ele reina para todo sempre, e que Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo, para fazer, para cumprir, para operar o sobrenatural na minha e na tua vida. Amém, irmão? A paz do Senhor Jesus. Muito obrigada, Deus, por tudo, Senhor. Muito obrigada. E é isso. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Amém? E agindo Ele sobre nossas vidas, ninguém pode impedir que seja feita a vontade dEle, irmãos. Porque Ele envia anjos ao nosso favor. Amém?